Estamos aguardando o início da sessão que vai ouvir o deputado Osmar Terra, depoente de hoje da CPI. E no esquenta para a sessão de hoje, nós temos agora opiniões de senadoras que estão em lados opostos, acompanhando a CPI e participando da CPI também. É o quadro Dois Lados, com Basília Rodrigues. Como eu já adiantei aqui, a Basília Rodrigues está com duas senadoras da República hoje. Isso é muito bom, né? Porque, Basília, eu lembro que a CPI errou ao não indicar, ou os partidos políticos erraram ao não indicar senadoras para a composição da CPI, nem entre os titulares e nem entre os suplentes. Mas nós temos aqui com você duas senadoras, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, que têm participado ativamente da CPI, mesmo que com as possibilidades limitadas por não terem sido indicadas pelos seus partidos. Então, bem-vinda mais uma vez, Basília, e já agradeço de antemão a participação das duas senadoras aqui na programação da CNN. É isso, Colombo, todo mundo que está aí no Novo Dia. A gente começa então o Dois Lados. Esse é o quadro que sempre dá certo quando dois lados querem se encontrar, se reunir aqui, debater seus pontos opostos, mas também de algumas confluências. Também vocês concordam em alguns pontos. Então tá valendo, olha, não vale defender cloroquina nem agredir jornalista, mas de resto esse quadro está aberto para o debate. Hoje é dia então de depoimento do ex-ministro da Cidadania, deputado federal Osmar Terra. Eu começo então perguntando para a vice-líder do governo aqui no Congresso Nacional, Soraya Tronic, ela que é do PSL do Mato Grosso do Sul. Senadora, Osmar Terra era o ministro do gabinete paralelo, o chamado gabinete paralelo que a CPI investiga? Basília, primeiramente, bom dia a todos os assinantes da CNN. Basília, nós temos a autoridade máxima sanitária no nosso país, que se chama Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde está funcionando a plenos vapores. Então, nós temos algo acontecendo formal para todo mundo ver. Então, não há que se falar em gabinete paralelo, é algo que se discute na CPI, mas o que nós temos, as decisões que o ministro tem tomado, tudo isso tem sido formalizado por meio do Ministério da Saúde. Então, na minha opinião, quem nós devemos seguir é o ministro que está sentado nesta cadeira do Ministério da Saúde, mais nada. Senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Maranhão, a senhora é independente, mas aqui na comissão faz mesmo uma voz firme opositora. Para a senhora, Osmar Terra era então o ministro da Saúde desse gabinete paralelo que a CPI investiga? Na verdade, fica muito claro nos vídeos que nós acompanhamos e nos depoimentos que nós já obtivemos até o presente momento, de que ele assumia informalmente o posto de ministro da Saúde, orientando o presidente da República e, infelizmente, trazendo, no meu entendimento, uma repercussão muito negativa no enfrentamento da pandemia no Brasil. O gabinete paralelo, o aconselhamento paralelo, como queira falar, ele acabou se centrando muito, por exemplo, no indicativo de medicamentos sem eficácia científica. Ao mesmo tempo também acabou incentivando algumas práticas que são muito condenadas por todos os órgãos de saúde do mundo, como a imunidade do rebanho, a não orientação acerca do uso da máscara, do álcool gel, da aglomeração. Ou seja, ele estava dentro de uma estrutura informal, mas com uma posição de formalidade do ponto de vista da orientação. Tanto que em uma das conversas que nós recebemos aqui, o ex-ministro Mandetta, por exemplo, ele disse que ele conversava com o presidente da República até desenvolvia com ele o entendimento naquele momento, mas logo no dia seguinte já ele mudava totalmente a opinião. Para mim, fica muito claro que me parece que ele ouvia o ministro que estava no cargo e depois ouvia o ministro paralelo e aí seguia realmente essa orientação do Ministério Paralelo. E tudo isso acabou contribuindo, não há dúvida nenhuma, para o cenário que nós estamos acompanhando hoje no Brasil. A gente vai então aqui equilibrando o tempo. A senhora falou um pouquinho a mais do que a senadora Soraya Tronic, então perguntar para a senhora, o que a senhora quer saber do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra?
todas as minhas perguntas na CPI têm sido voltadas para o fato determinado pelo qual a CPI foi criada, que é investigar a atuação do governo federal, mas também, que foi a CPI, o requerimento que eu assinei, de investigação da atuação dos estados e municípios. E eu me recordo do ministro Mandetta, quando ainda estava em exercício, dizer que não tinha informações suficientes, que secretários de saúde, que estados estavam falhando na gestão. E eu tenho voltado as minhas perguntas para este ponto. Onde é que os estados, quem é que não está colaborando? Onde é que estão falhando? Então, é isso que eu quero descobrir. E, na verdade, nós não podemos atuar, as perguntas não podem ser fora desse escopo, que é o fato determinado da CPI. Nós temos que ficar adstritos a este ponto. Rafael Colombo está no estúdio e também tem perguntas para vocês. Eu queria aproveitar então para fazer uma pergunta para a gente equilibrar aqui mais uma vez, passar a pergunta para a senadora Elisiane Gama. Senadora, está muito bem documentado nas redes sociais do deputado Osmar Terra tudo que ele previu e infelizmente não se concretizou sobre a pandemia, né? Tomara ele estivesse certo, nós tivéssemos ficado ali com 800 mortos, o que já seria muito ruim, mas né, hoje em dia, infelizmente, é preciso comparar, seria melhor do que se nós tivéssemos chegado à situação em que chegamos com 500 mil mortos. A senhora atribui essas previsões todas equivocadas feitas pelo deputado Osmar Terra, que é médico também, a quê, senadora? Essa, na verdade, é a grande pergunta que a gente fará hoje. Você colocou muito bem, não é? Se a gente tivesse apenas 800 mortos no Brasil nessa pandemia. Ele errou com uma margem de erro de quase 100%, mais de 99%. Então, isso é a demonstração muito real de que essa orientação, infelizmente, ela não contribuiu para o enfrentamento da pandemia no Brasil. E a gente precisa entender qual respaldo ele tinha. O Osmar é um profissional, é um médico, é um ex-ministro da presidência da República. Então, ele precisaria minimamente ter uma coerência e estar centrado em cima daquilo que é básico, pelo menos elementar, e ele, infelizmente, não se fundamentou nisso. Então, é muito preocupante. A informação que ele colocou ao longo dos últimos meses foi extremamente, no meu entendimento, nociva à população brasileira. A gente precisa entender por que ele se fundamentou em algo que não tinha nenhuma comprovação e nenhuma experiência semelhante em todos os países do mundo. Essa resposta é a resposta que eu, pessoalmente, inclusive, vou fazer, e a gente precisa entender o que é que levou ele a esse tipo de orientação. Senadora, a gente segue com a mesma pergunta do Rafael Colombo para a senhora. Como médico, o ministro Osmar Terra tinha sim o direito de se manifestar. Eu não me manifesto sobre a questão de saúde, apenas consigo analisar cálculos, né? Mas eu me manifesto naquilo que é da minha formação, que é a área jurídica. Então, nesse aspecto, ele tinha o direito, mas que ele será questionado sobre esses números, que infelizmente não ocorreram e foi muito maior do que esperávamos, ele terá de se manifestar sim. Nós queremos saber com que bases científicas, né, ele falou isso. Então, é algo que precisa responder, e principalmente porque o presidente da República precisa ter ao seu lado pessoas extremamente técnicas e que se baseiam em evidências científicas para orientá-lo. Seja de que forma for, até mesmo dentro do Ministério da Saúde, em qualquer pasta. Como se sabe até agora, sugere que o presidente da República ele ouvia palpiteiros, pessoas que estavam chutando o número de mortos, por exemplo? Formalmente, ele tem um ministro da Saúde e a gente vê que ele sempre dialogou, né, com os seus ministros, com reuniões semanais. Dizer que ouve todo mundo, na verdade, quando você é uma pessoa pública, nós todos ouvimos opiniões das pessoas, pelo menos seja por educação. Então, pessoas vêm e dão opiniões, acham isso, acham aquilo. Isso não significa que você vai acolher todas as opiniões. Você pode ouvir, mas você não precisa acolher. Senadora, o governo demonstra ter se pautado por chute ou técnica? Olha, isso é muito grave. Quando você monta uma equipe de governo, você monta uma equipe em cima de pré-requisitos técnicos. Isso é muito claro. Alguns
Alguns desses cargos, inclusive, passam aqui pela sabatina do Congresso Nacional, dada a importância, a relevância e a decisão que uma pessoa dessa tem diante de uma política pública que passa a ser adotada no Brasil. O que nós temos, na verdade, neste momento é, como o próprio nome já diz, e eles mesmos colocaram isso de forma muito clara, gabinete das sombras, ou seja, um gabinete oculto, algo que se falava ali não dava para ser publicizado, portanto, ele ficava ali fechado entre quatro paredes. Então, o próprio nome já leva a entender de forma muito explícita de que as informações que estavam passando ali são informações que não estão avalizadas, são informações que não são tecnicamente ajustadas, que não são cientificamente comprovadas. Então, isso de fato é muito grave, ou seja, nós temos um presidente da República que, ao invés de ser orientado pelo ministro da Saúde, acabava sendo orientado por esse gabinete das sombras. Colombo. Basília, eu queria saber das senadoras se elas acham que, pelo fato de hoje fazerem perguntas, questionamentos mais contundentes a um parlamentar, a gente sabe que há um espírito de corpo no Congresso Nacional, né? Se isso pode provocar algum constrangimento para quem vai fazer as perguntas, por exemplo. Vou começar então com a senadora Soraya Tronic. Vão fazer vistas grossas para o deputado federal Osmar Terra? Eu acredito que não. Eu tenho visto ali nos bastidores dessa CPI uma vontade muito grande de investigar e de dar uma resposta para a população brasileira. Esse espírito corporativista, eu não vi, espero não ver. Porque se eu chegar a ver, eu vou me insurgir contra isso. Mesmo não sendo é possível. Governista, mesmo sendo governista, porque eu entendo que o presidente precisa ser bem orientado. Sendo governista, nós temos opiniões diferentes dentro do próprio governo. Eu fico com a opinião do ministro da Saúde. É ele que está ali formalmente naquela cadeira. Então eu fico com ele. Tenho elogiado a atuação dele. Foi uma bela troca a que o presidente fez. E eu acredito que seja esse o caminho. Dentro do governo não pode haver tanta divergência a ponto de criar uma CPI, a ponto de criar tamanha celeuma. Essa é a minha opinião. É isso. Passar a pergunta de Rafael Colombo também para a senhora, Elisiane Gama. Parlamentar perguntando para parlamentar, né? Vocês vão puxar a orelha ou passar o pano? Olha, nós temos que ter os esclarecimentos. Eu quero dizer que, por exemplo, eu fui colega do Osmar na Câmara dos Deputados, né? Eu fui deputada federal junto com ele. Então, chegamos inclusive a debater alguns assuntos dessa área da saúde. Até me surpreendeu o nível de informação que ele passava para o Brasil. Mas isso não me inibirá em nenhuma hipótese de fazer os questionamentos necessários. Nós estamos diante de uma negligência nacional, nós estamos diante de mais de 500 mil mortes no Brasil. Então, uma decisão dessa é muito séria. Qualquer posição que é feita pela presidência da República, quando eu digo presidência da República, todo o conjunto do governo federal, ele tem a ver com a vida das pessoas. Uma opinião e uma decisão política, ela significa a vida ou a morte de uma pessoa ou de centenas ou milhares de pessoas. Então é esse cenário que nós precisamos olhar. Seja quem quer que seja, parente, irmão, representante político, colega, onde quer que seja, eles deverão sim ter a sua responsabilidade, assumir a sua missão que foi realmente adotada e não prevaricar. E ele, como agente público, como parlamentar, ele também tem uma função importante nesse sentido e de repente se prestar um papel dessa natureza é algo muito nocivo, é algo realmente que a gente não pode aceitar. A senhora acredita que a lista de 14 investigados apresentada na semana passada pelo relator Renan Calheiros irá aumentar? Eu acredito que vai aumentar e a mudança de testemunha para investigado nos dará substância para o final do relatório e fazer os indiciamentos. Os indiciamentos que serão, na verdade, vários, porque todas as informações que nós já obtivemos até o presente momento aqui na CPI, elas são muito claras. Houve omissão, houve negligência, houve cumplicidade. Então, você não pode ser cúmplice de uma ação que, infelizmente, traz a morte, não é? Então, nesse sentido, esses investigados, até o presente momento, em número de 14, poderá se ampliar, porque nós ainda temos aí mais alguns dias para finalizar a CPI. Vou passar a mesma pergunta para a senhora. Você pode repetir que eu não... O número de investigados até aqui na lista apresentada na semana passada pelo relator é de 14, entre ministros, ex-ministros, servidores do governo e servidores. Tem que aumentar? A senhora concordou com essa lista de 14 nomes e a senhora acha que esse nome pode vir até ser maior, o número?
Eu não conheço profundamente os atos de cada um ali, principalmente porque eu não tenho acesso às documentações, às reuniões internas da CPI. Mas eu entendo da seguinte forma, é uma doença nova, é comum você ter erros, porque nós estamos aprendendo, ao mesmo tempo que nós estamos trocando o pneu com o carro andando. O que não podemos é insistir nos erros. Então, para evitar uma responsabilidade objetiva do governo federal ou do próprio ministro da Saúde, nós precisamos saber quem são as pessoas que realmente possam ter cometido deslizes ou não, erros por culpa ou dolo, justamente para que não recaia nas costas do presidente e do ministro da Saúde. Se tem gente que errou ali, tem que ser investigado. É isso, Colombo. Então a gente já vê aqui a chegada do relator da CPI, Renan Calheiros. Então daqui a pouco a reunião vai começar. Esse foi o Dois Lados com Soraya Tronic, vice-líder do governo no Congresso, e Elisiane Gama, do Cidadania.